Olá pessoal, vou fazer o exercício Weather Observation Station 20 da seção Aggregation de SQL e do HackerRank. Então essa questão tem a tabela Station com as colunas ID, City, State, Lat underscore N e Long underscore W. Essa questão, na verdade, só o que importa é o valor de Lat underscore N. Então ele pede para calcular a mediana, isto é, você pega todas as linhas, você ordena pelo valor de lat n e pega o valor lá do meio, que separa a metade lá debaixo desse valor e acima desse valor é a metade maior. Precisamos fazer isso e arredondar para 4 casas decimais. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, se tiver os valores ordenados, né, 1, 2, 3, 4 e 5, você pega lá o valor do meio que separa esse conjunto aqui. Para a esquerda, que são os valores abaixo, tem metade. E para a direita, que são os valores acima, também tem a outra metade. Então, esse mediano aqui é o 3. Mas como fazer se tiver um número par de elementos? Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Não tem valor lá no meio que separa a metade de baixo e a metade de cima. Nesse caso, você pode pegar os valores do meio, que é o 2 e o 3, e pegar a média deles, que é o 2 mais 3, e dividir pelo número de elementos, que nesse caso é 2. Então, se seria 5 dividido por 2, que é 2,5, tá? Então, tem dois casos aqui. Se você quiser resolver essa questão e passar os testes e tal, o primeiro caso funciona sem problema, porque a amostra que ele testa tem um número ímpar de elementos. Mas se você quiser realmente também resolver esse problema do número par dessa maneira aqui, eu vou também te dizer como fazer. Então essa solução funciona nos dois casos ao mesmo tempo. Então vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar primeiro e vou ordenar as linhas pelo valor de lat n. Então eu vou falar select lat n from station order by para ordenar o valor de lat n. Então, essa consulta aqui vai ordenar e a gente vai ter um monte de linhas. Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar aqueles valores do meio. Não importa se seja um número ímpar de linhas ou número par. Se for um número ímpar, ele vai pegar exatamente uma linha lá no meio. Se for um valor par, exatamente seriam duas. Então, nesse caso aqui, eu tenho que limitar isso por um certo valor que eu não sei ainda. Ele pode ser 1 se eu quiser somente pegar aquele valor no meio, no caso ímpar, ou pode ser 2, porque eu tenho que pegar as duas linhas lá do meio. Então, esse limite aqui, eu vou fazer uma variável arroba limit, vai ser ou 2 ou vai ser o 1. Né? Nesse caso, eu vou falar if, tá? Se eu vou botar uma variável aqui para row count, que é o número de linhas, tá? Já a gente define. Se o número de linhas você dividir por 2 e pegar o resto for igual a 0, nesse caso, ele seria número par. Número par, eu vou botar o limite 2 para pegar duas linhas. Se não, else, só 1. Limite 1 porque foi ímpar, tá? Então, deixa eu definir row count aqui. E eu vou botar 7 aqui, que tem que usar a sintaxe do MySQL. Essa variável row. Falar row count. Então, eu vou fazer uma query aqui, select count de estrela from station. Então, select count estrela de station vai contar o número de linhas nessa tabela. E esse resultado aqui, eu botar os parênteses ao redor para obedecer a sintaxe, eu armazeno na variável @row underscore count, tá? E eu tenho um número de linhas nessa variável. Aí eu pego esse número de linhas e na próxima variável aqui, eu pego o número de linhas, divido por 2 e uso o operador de módulo. Isso aqui é a mesma coisa de mod, tá? Se você quiser usar mod, vírgula 2 é a mesma coisa. Estou usando MySQL, então isso funciona, tá? Então você pega a divisão por 2 e vê se tem um resto, né? Se o resto for 0, significa que o número é par. Se o número for par, significa que eu preciso pegar lá, se lembra? Duas linhas. Então, como eu quero pegar duas linhas, eu seto o limite para ser o valor 2. Se não for par, vai ser ímpar. Nesse caso, só preciso do valor do meio, que é só uma linha. Então, eu vou botar 1 para o valor de limit. Tá? Então, esse if aqui, esse valor aí vai para a variável limit. Aí eu vou usar esses valores aqui nessa parte do interrogação. Mas como eu não posso fazer isso diretamente dessa maneira, eu vou ter que fazer o prepare statement, que é o prepare, qualquer nome que você quer, stmt, por exemplo, from
e eu tenho que dar essa query aqui. Eu vou colocar aqui dentro. Aí eu tenho que falar execute stmt using, eu tenho que colocar as variáveis aqui, nesse caso, o limit, dessa maneira aqui. Então vamos ver aqui. Eu quero criar um prepare statement para poder executar depois usando certas variáveis. Nesse caso, eu quero executar essa query aqui, select lat n from station order by limit um valor, e esse valor vai vir do limit. Mas para poder usar isso, eu tenho colocado uma prepare statement e depois executar o prepare statement usando esse valor da variável. Esse valor aqui será substituído nessa interrogação. Então, nesse caso, ele vai pegar, ou vai ser o valor 2 para o limit, né? Se for no caso par, ou vai ser 1 para o caso ímpar. Tá, legal, mas isso vai pegar a primeira linha ou a segunda. Primeira e a segunda. Eu preciso fazer um offset para poder você tirar todas as linhas antes dos valores do meio. Como é que eu sei esse offset? Então, eu vou fazer a mesma coisa. O interrogação ali, e eu vou criar uma variável. Vou chamar de @offset. Então, set @offset. Agora, o offset vai ser, você pega todas as linhas, o número de linhas, e divide por 2. Nesse caso aqui, vamos ver o offset desse aqui. Vou dar um exemplo. Esse aqui o número de linhas é 5, né? Então, 5 dividido por 2 seria 2,5. Nesse caso, eu teria que pegar o offset e tirar tudo que está à esquerda do 3. Para poder fazer isso, eu tenho que dar o offset de 2 elementos. Então, eu tenho que pegar esse aqui e, de alguma maneira, torná-lo 2. Eu posso pegar o floor, mas eu não quero... Se eu pegar o floor, ele vai dar para 2, né? Que a floor pega o valor mais perto de 2. Mas no caso aqui do par, se eu pegar o número de elementos que é 4 e pegar 4 dividido por 2 vai dar 2, né? Mas se eu pegar o offset de 2, nesse caso eu tiraria o 1 e o 2, mas está errado, eu preciso do 2 ainda. Então, por causa disso, eu não posso só pegar o floor nessa fórmula. Então, eu vou usar a seguinte fórmula, ceiling do row count dividido por 2 e vou subtrair 1. Dessa maneira, dessa fórmula aqui, eu sempre vai funcionar para esse caso ímpar e para esse caso par, tá? Vamos lá fazer isso usando essa fórmula aqui, ó. Se eu pegar 5 dividido por 2 e pegar o ceiling, que é o valor mais perto de 3 nesse caso, ele daria 3 aqui e subtrairia 1 e daria 2, que está correto ainda. No outro caso aqui, né, a gente quer que seja 1, né? Vamos ver se dá 1. Então, row count vai ser o quê? 4 dividido por 2 é 2. Então, 2, o ceiling é 2, né? 2 menos 1 é 1. Então, nesse caso, seria 1, que é o valor esperado, tá? Então, tiraria só o offset 1, que é só o valor à esquerda do 2 aqui. Então, isso está correto. E como tem um limite, nesse caso aqui, de 2, ele pegaria esse e esse. Então, 2 e 3. E todos os valores à direita do 3 seriam eliminados. Ok, a gente tem ou uma linha ou duas linhas, né? Agora a gente precisa pegar realmente o valor da mediana, né? Nesse caso eu preciso extrair somente um valor. No primeiro caso ímpar, só o 3. A query como ela está, funcionaria para o caso ímpar, se somente esse fosse o caso. Mas como eu também tenho que fazer o caso par, para eu poder funcionar caso par, essa query aqui por si própria não vai funcionar, porque vai ter duas linhas. Então eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar dos valores dessa query, eu tenho que somar os valores de lat n e dividir por 2. Na verdade, em geral, você pega os valores de lat n e divide pelo número de valores. Se for só uma linha, vai ser o próprio lat n dividido por 1, que daria certo para o caso ímpar, e para o caso par seria dois valores, duas linhas. Então, adiciona os 2 dividido por 2. Agora, essa forma geral é, na verdade, a forma da média, que é average. Então, eu vou usar isso. Então, eu vou pegar essa query aqui e vou deixá-la aqui e vou usar select avg de lat underscore n from dessa query inteira aqui, tá? Mas o MySQL ele precisa de um alias para esse caso aqui, então eu vou falar as, eu vou falar qualquer nome aqui. Eu vou lá mid lat underscore n values, tá? É porque ele pede isso aqui, se não tiver dá erro.
tá? Então você vai pegar, se for uma linha ou duas, não importa, ele vai pegar e colocar a média aqui, que é o valor que a gente quer. No caso do único valor, seria o valor da mediana. Se fosse 2, seria o 2 mais 3 dividido por 2, nesse caso, 2,5. Agora, ele quer que arredonde para 4 casas decimais, então esse AVG antes, eu vou colocar round, AVG latine, vírgula 4. Vamos dar run code para ver. Então, esse erro aqui é por causa das variáveis aqui. A gente tem que colocar um cast para converter para um valor as sign inteiro com sinal. Então, cast, o offset aqui inteiro as sign. É só dar o cast, tá? Para botar um valor inteiro para ele funcionar. Então tá aí, essa é a solução, aqui a mediana 83.8913.